Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Uma das inúmeras formas de se analisar a enfurecedora docu-série em 3 episódios, Um Diabo na Família, que agora em março de 2025 se encontra no catálogo da Disney Plus, é observar de modo geral, não estou generalizando, o comportamento, a reação dos homens, tanto no que tange a dar as entrevistas para o documentário ou deixar as mulheres falarem e eles ficarem só olhando, ou o comportamento deles durante essa história aterradora, né? Acreditando piamente, dizendo que tinham sofrido lavagem cerebral, enfim, uma das formas, tá? Porque você tem mais de uma, porque é uma história que envolve tanto aquele narcisismo nosso contemporâneo de todos os dias da era digital, de querer ter nossos canais e validação através de comentários elogiosos e curtidas, mas também com comportamentos de escatológicos, né? De religiões predizendo o fim dos tempos, enfim, você tem uma coalizão, né, de vários fatores e que culminaram na exploração de crianças, na verdade, que chegaram desnutridas para pedir socorro para a polícia em uma vizinhança, em uma família que no seu auge chegava a faturar US$ 100.000 por mês no canal do YouTube, tá? Só que antes de falar um pouquinho sobre essa minissérie que é bem chocante, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Basicamente é assim a descida ao inferno, mas não porque tinha um demônio no corpo dela, né, de forma literal e religiosa, mas a descida ao inferno de uma mãe que quer porque quer provar que a família dela é perfeita, e aí ela vai dar motivos religiosos, porque eles são mormons, então seria uma forma de mostrar que a família é perfeita, pode existir, e sendo mormon, então estaria divulgando a fé deles, né? Lá no estado de Utah, inclusive. Isso são palavras da mulher lá. Então eu não estou falando nada de religião. É a minissérie que está falando, é a docu-série. Mas claro que isso também está bastante alinhado com ganância, com narcisismo e tal. Pois bem, essa vida perfeita em frente das câmeras, na verdade, vai ficando cada vez menos perfeita, porque as crianças, quando tá por trás da câmera, manda calar a boca, não pode falar nada. Eu falei, nossa, será que ela não tinha mecanismos de redução de ruído ou eliminação de ruído ambiente? Sendo que ela fazia tantas edições nos vídeos. Eu é que não uso essas coisas, porque eu sento e falo aqui, mas uma vlogger daquilo lá. Então aí você começa a ficar pensando também, né? Isso é meio de vida dessa salafrária ordinária. Bom, aí ela ficava cada vez mais com aquelas ideias de crianças têm que ter regras, não sei o quê. Em um determinado momento, ela vai procurar ajuda e o marido passivão lá. Marido, professor universitário, fazia assim tudo que ela queria. E conivente, mas aí é fácil depois você dizer que tá com lavagem cerebral, não sei o que, né? Embora eu não estivesse no lugar dele. Mas assim, a gente fica bravo porque, como eu falei, essa história vai fazer com que algumas crianças sejam, assim, torturadas física e psicologicamente, tá? Porque depois essa mulher vai procurar uma coach e essa coach é mais pirada, mais salafrária do que a própria mãe, aí vai juntar duas loucas, salafrárias, ordinárias e vão fazer a desgraceira. E aí você vai ver que, por exemplo, se de um lado você tem um pai que é um bananão, você tem uma menina, uma meninota, a filha mais velha, que não fala mamãe, ela chama todas as partes da entrevista de Ruby, né? Isso é bastante sintomático, né? É, fazendo o pouquinho que ela podia fazer, coitada. Né? Ela estava fora de casa, sorte dela, entre aspas. Bom, sorte dela, não foi desnutrida. Ligava para o Serviço de Proteção de Crianças, mas
Tem violência física? Você consegue indicar violência física? Não, então a gente não pode fazer nada, né? Por isso que eu falei que uma das formas é ver como que, em termos de proatividade, para o bem e para o mal, como que as mulheres geralmente são mais proativas aí. Os homens dá uma certa raivinha, um monte de banana, hein? Nossa, se eles fossem albino igual eu, sem enxergar nada, e tivesse que tomar tudo quanto é perigo para enfrentar, preconceito, e até como chama, atravessar a rua, estavam danados esses homens banana aí. Como eu passei um monte de coisa, eu não consigo às vezes aceitar muito bem bananice, né? Mas tem tudo ali nesse documentário que você vai ficando cada vez mais com raiva, né? Da confluência de oportunismo, de discurso religioso ou de fim de mundo ou de criação de crianças de forma e tudo é bom, eu vejo só em inglês, né? E tudo isso com um vocabulário muito querido da contemporaneidade, falando em termos de entitlement, né? Coisas que você é, pode ou não poderia ter, e você fala, né? E claro, a própria discussão seria o caso, que eu falei, tem inúmeras formas de ver. Esses vloggers, né, que ficam mostrando vida familiar, que as pessoas acreditam porque elas querem acreditar, né? Imagina que a gente acredita que tudo é perfeito. Será que alguém que está vendo vídeo meu aqui acredita que eu sou perfeito e que eu entendo todas as coisas o tempo todo e né? Tem que ser muito assim, tem que querer muito acreditar. Então, enfim, ele é um documentário que vai estar aberto para muitas discussões, né? Muitas análises sociopsicológicas, religiosas, tal. Pode ser que de vez em quando você sinta que para dar o tempo mais ou menos homogêneo de cada capítulo, algumas coisas foram um pouco arrastadas, algumas informações um pouco repetidas, tá? Eu cheguei a ter esse. Mas isso já foi falado, isso aqui já não sei o quê. E aí eu olhava o tempo assim no app, no app, né? Falava, é para padding. É para você dar o tempo. Então isso me incomodou um bocadinho. Mas de forma geral é bem satisfatório. Satisfatório no sentido de fazer um bom trabalho, né? Agora é nojento o que aquelas vagabundas fizeram com as crianças e o que os vagabundos bananas, especialmente do pai, deixou que isso ser feito. Ah, você não está entendendo, se colocando no lugar, não sei, mas as crianças se ferraram e ele ficou ausente. E ele era o pai, né? Então, se está falando tanto em entitlement, então ele também tem que arcar com alguma responsabilidade, né? Enfim, gente, é uma história assim de terror, como diriam os argentinos. Tchau.